Cool Site, ou seja, o lugar bacana para se trabalhar não seja mais o escritório, e sim a nossa própria vida. Trabalhar por uma jornada mais plena será a meta, e talvez passemos a melhor medir a riqueza pela felicidade interna bruta. Será este o novo normal? Meu nome é Marina Coppola e vou acompanhar vocês nesta primeira temporada da nossa websérie executiva. Neste 7º episódio, nosso time conversa com Marcos Matias, presidente da Schneider Electric Brasil, para quem o novo normal será pautado em mais tempo com a família e menos no trânsito. E também refletindo em como integrar o chip que as novas gerações já possuem, o da sustentabilidade. Convido a todos para ver este episódio agora, aqui comigo. Nesse episódio, eu converso com Marcos Matias, que é presidente da Schneider Electric Brasil. Desde 89 na empresa, iniciou sua carreira como estagiário e passou por cargos de gerência, diretoria e vice-presidência em áreas como marketing, produtos, vendas, indústria e serviços. Se tornou em 2012 presidente da Zona Andina, que inclui aí Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Bolívia. E mais tarde, em 2018, Marcos se tornou presidente da Operação Brasileira, que é a mais importante da América do Sul. Comprometido com a sustentabilidade, inovação e com a transformação digital, ele se dedica hoje a desenvolver e liderar equipes que construam um mundo onde haja acesso à energia limpa, segura e sustentável para todos nós. Marcos é ainda líder de impacto da Rede Brasil dentro do Pacto Global da ONU, representando aí o objetivo de desenvolvimento sustentável, do pacto da instituição. É formado em engenharia eletrônica pelo Mackenzie, possui MBA em marketing pelo IBMEC e formação no programa executivo da IES Business School de Nova York. Oi, Marcos, tudo bom? Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu tempo e da sua experiência com a gente. Obrigado a você, Gabriela. Obrigado por essa excelente oportunidade junto à Digital Talks de estar aqui nessa série. É um prazer contribuir e estar aqui com vocês. Perfeito. Marcos, eu queria começar falando com você um pouquinho sobre a visão de negócios, primeiramente, e aí a gente vai inserir um pouquinho desse contexto humano na nossa conversa também, tá legal? Beleza, conta comigo. Perfeito. Antes de a gente começar, eu queria entender se a Schneider Electric já tinha iniciado o seu processo de transformação digital antes da pandemia. Eu acredito que sim, queria que você confirmasse se é por aí mesmo. E em que pé que estava o desenvolvimento desse projeto aqui no Brasil? Como que estava sendo esse desafio até março, até a gente entrar na quarentena? Uma excelente pergunta, porque realmente transformação digital não é simplesmente entrar no mundo do e-commerce, como muitos pensam e imaginam. Eu acho que é muito mais além disso. Transformação digital é algo que tem que estar na cultura da companhia, E para mostrar um pouco de cultura, veja a evolução da Schneider nessa história de mais de 170 anos, A gente migrou de uma empresa metalmecânica, levou a empresa a ser uma empresa no setor elétrico e automação, começou a migrar já no mundo da automação. Dali, a gente começou a falar de eficiência energética, uns 15 anos atrás, já estávamos falando de eficiência energética, quando ninguém nem se preocupava muito com o tema do aquecimento global. A Schneider já estava nessa vanguarda. Aí, mexemos e fomos o quê? Para o mundo do software, para o mundo da transformação digital, desde o lado software. Então, nós embarcamos em nossas ofertas conectividade, edge control, e Data Analytics, com serviços associados. Então, isso foi para os nossos clientes. As nossas ofertas começaram a atender a necessidade de transformação digital. E dentro de casa, você fez uma excelente pergunta, O que a gente estava evoluindo, Porque, muitos aceleraram nesse processo, por exemplo, o home office, E eu lembro muito bem que foi uma decisão muito complexa essa de vamos para home office, e nós estávamos exatamente na nossa convenção de vendas. Mais de 300 profissionais da Schneider aí, num hotel, e lá dentro fizemos uma reunião e tomamos uma decisão. Bom, a gente tem que, a partir de segunda-feira, ir para home office, pessoal. Quais são os pós, quais são os contras, tal. E aí, o que acontece? Na cultura da Schneider, a gente já tinha implementado a filosofia de home office.
que era 2, 3 vezes por semana, as pessoas tinham a liberdade de estar trabalhando. Isso é uma coisa que a Schneider trabalha muito, essa cultura da confiança, né? Permitindo que as pessoas tivessem essa possibilidade. Aí nós viramos a chavinha, né? E sempre fica aquela dúvida, nossa, será que a nossa companhia vai aguentar, né? Então, será que é isso? E aí, bom, a gente virou a chavinha, 95% da população da Schneider de escritórios, a gente foi para home office. De um dia para o outro, porque a gente tomou essa decisão numa quinta, na segunda-feira, todos. Então, preocupações com a área de cuidar do cliente, o CCC, o Customer Care Center, a preocupação das equipes financeiras. Será que todo mundo pode pegar o seu computador e levar para casa? E aí, preparada para o mundo digital. Isso foi muito gostoso sentir. 95% na segunda-feira, uma semana depois, 100% operacional. E o mais curioso, a gente não percebeu queda no processo, queda na eficiência. Quer dizer, todo mundo se surpreendeu. A minha equipe se surpreendeu. Falou, olha, realmente mudou nossos hábitos, mudou nossa disciplina, nossa forma, sem dúvida. Mas a gente estava preparado e a companhia fez um salto grande. E a gente realmente felicitou as nossas equipes porque a empresa migrava e estava acompanhando e não sabia que ia chegar nisso. Infelizmente, foi numa pandemia, mas super preparados, Gabriela. É legal a gente perceber isso, porque muitas empresas que estavam em processo de transformação digital antes, nesse momento perceberam, putz, olha que legal, a gente realmente estava indo no caminho certo, ou eventualmente falaram, ops, deixa eu fazer um desvio aqui, né, um desvio de rota, que talvez agora a gente percebeu que precisava fazer algumas mudanças, né, dentro desse projeto, desse processo, né, de transformação digital. Você mencionou um pouquinho já de como que foi essa condução, né, dessa mudança para o home office por conta da quarentena, e aí eu queria entrar um pouco mais em detalhe, quais que foram as principais tomadas de decisões, assim, que vocês precisaram fazer nesse momento que vocês bateram o martelo e falaram, vamos mudar aí para o home office. Não só a mudança para o home office, mas operacionalmente, pensando na companhia como um todo. Quais foram as principais tomadas de decisão da empresa? As tomadas de decisões que você está chamando é muito importante, né? Você precisou de tinha que ter muitos triggers para entender, né? Então, primeiro processo. A Schneider é uma empresa mundial, tá em mais de 100 países, e a gente tinha unidades na China, unidades em Hong Kong, unidades em toda a Ásia, na Europa. Então, primeiro processo, aprender com os outros, né? O que os outros estavam passando? Porque o Brasil vem entrando no fim da linha, na verdade, né? Estamos no fim da linha. E lá, a gente viu que eles foram mais difíceis, porque eles enfrentaram a coisa de frente. A Itália, por exemplo, enfrentou a coisa de frente, sem muitos dados, sem muita informação, teve que se adaptar. E nós tivemos o benefício, não sei se é um benefício, mas pelo menos melhores condições de enfrentar, porque aí já vinha informação, como se adaptar, como se localizar. Então, com isso, o primeiro fato era, existia um indicador de contaminação já do Covid para o Brasil? Sim, existia. Primeira preocupação nossa, saúde dos nossos colaboradores. É o ponto de decisão entre ficar ou já ir para home office. E eu lembro muito bem nessa conversa que eu tive com a minha equipe, a gente falou exatamente, bom, pessoal, o negócio é intenso lá fora, a gente percebeu isso, então vamos nós, primeiro ponto, colocar nossas pessoas realmente nas suas casas, todas as operações que é possível estar em casa, vamos colocar. E aí vem a seguinte pergunta, bom, mas energia é algo essencial hoje no mercado. Eu não posso simplesmente parar um hospital, eu não posso simplesmente parar um data center. Nós estamos aqui fazendo uma gravação, a comunicação virtual, imagina se cai toda a internet, se cai a energia da sua casa, acaba todo esse nosso processo aqui. Então, vinha a história da continuidade do negócio. Já que a gente é um item essencial, como vamos dar continuidade de negócio? A gente chama até dos nossos heróis, eles vão lá em campo, vão num hospital, vão num data center, vão numa indústria, manter a operação ativa, e a gente tinha que dar todas as condições que respeitassem as indicações da OMS
e mais as indicações nossas de como se proteger numa situação dessa que iríamos enfrentar. E aí, realmente, eu agradeço a toda a minha equipe, porque realmente eles seguiram, sabe, as restrições. É disciplina, nesse momento é muita disciplina, e foram para campo, foram ajudar os nossos clientes, manteram as operações dos clientes ativas, e isso dá muito orgulho. Então, são decisões, você vê, vamos botar o pessoal em casa, vamos manter a operação super ativa, né? São decisões que foram tomadas rápidas, e aí agradeço, porque realmente sempre é difícil uma decisão. Tomar rápida, sempre pode ter erros e acertos, mas nós acertamos. Eu confirmo que nós acertamos. A sua pergunta tem um intuito muito importante, porque é algo sem precedentes, né? A gente nunca passou, né? E aí eu gosto de usar um termo que até foi um consultor que nos deu, que foi o Thiago Matos, que ele é um futurista na parte, exatamente nessa parte digital, né? Ele falou o seguinte, e nem sabíamos da pandemia, né? Ele teve com a gente, e ele falou o seguinte, olha, é um momento realmente de aprender, ok? A gente aprendeu muito na nossa história, agora é o momento de desaprender, para reaprender. Porque a gente não tem dados, não tem informações, nunca vivemos isso. O mundo é totalmente diferente da gripe espanhola, de lá atrás, de 100 anos atrás. É um mundo muito mais digital, um mundo todo. Então, esse reaprender nessa modalidade digital para nós foi legal. Então, primeira coisa quando eu comentei do CCC, por exemplo, Customer Care Center, a gente não queria que o cliente percebesse as nossas mudanças. E incrível como o cliente não sentiu. De repente, o nosso contact center falava para ele, olha, ele falou, como é que vocês estão enfrentando aí a pandemia? Vocês vão para home office? Ele falou, não, eu já estou em casa. Ele falou, uau, verdade, caramba, nem percebo, nem sinto, né? Isso é a primeira transformação. Então, aí começa por efeito cascata. Você vê, opa, a Schneider se moveu, por que eu não me movi? Sabe? Acho que a gente tem que pensar em como fazer isso. E aí a gente viu os nossos parceiros começando a pedir informações, e a gente organizou um webinar muito interessante com todos os nossos parceiros, inclusive eu participei pessoalmente, para contar as histórias do que tinha acontecido na China, o que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo exatamente na Espanha. Porque os mercados que foram mais afetados, que é uma da parte da sua pergunta também, foi principalmente a nossa rede de distribuição. Essas lojas, que a gente chama às vezes de retailers, que é exatamente às vezes home centers ou distribuição de material elétrico, muito de rua, tiveram que fechar suas portas, né? A gente chegou no pico, ter mais de 200 lojas ou 200 entidades fechadas e que não recebiam material da Schneider. Então, como que a gente ia cuidar disso e cuidar dessas pessoas que começaram a comunicar com a gente e falar, bom, o que a Schneider está fazendo? Então, a gente quis mostrar e apoiar que a energia é algo essencial e que a Schneider não vai conseguir atender o mercado todo. A gente necessita dos nossos parceiros para atender ao mercado. E aí, governo, entidades começaram a entender essa necessidade e começaram a abrir algumas começaram a abrir, começaram a entender que o mercado não poderia parar por essa essencialidade, né? Por esse ser essencial. Então, a gente apoiou nesse sentido. Apoiou também no sentido de que as pessoas precisam se comunicar. A gente investiu muito em comunicação. Comunicação interna, porque é engraçado. Quando a gente passou para home office, aconteceu uma coisa curiosa. As nossas agendas ficaram loucas de reunião. Loucas. Parece que todo mundo queria marcar reunião. E reuniões que começaram a ficar sem sentido. E aí você começava a olhar a tua agenda e você falava, pô, não tem almoço, eu não tenho mais aquele cafezinho que eu ia tomar lá dentro da empresa. Pô, tem alguma coisa que não tá certa, né? Então, a gente começou a comunicar muito, comunicar para o pessoal. É um novo normal, mas a sua agenda ela tem que estar normal. Ela não pode virar uma loucura, sobrepor reuniões. Não, a gente tem que continuar trazendo a eficiência.
Outro ponto, contactar o cliente, mas aproveitar esse momento para levar conhecimento para o cliente. Então, os nossos webinars foram webinars muito de comunicação, de treinamento, de aportar valor nesse momento. As pessoas se sentiram com mais tempo. E, na verdade, esse mais tempo tinha que ser alocado no lugar certo, entendendo as informações que poderíamos passar. E o que ajudamos os nossos parceiros foi a transformação digital dentro da empresa deles, no seguinte sentido. Muitos clientes não tinham plataformas e-commerce para trabalhar. Nem isso, né? Eu falei da transformação digital sem e-commerce, mas muitos não tinham. É muito tradicional o nosso mercado. Então, nós ajudamos, e existem clientes hoje que estavam com as portas fechadas, que em uma semana a Schneider conseguiu subir num site todas as fotos, os dados, as informações para a base desse cliente, para ele conseguir abrir o seu marketplace. Então, a velocidade faz a diferença, porque você falou da startup, Gabriela, você tem toda a razão. Dentro da Schneider, nós somos uma multinacional e nós nos consideramos lentos. Mas se tem uma coisa que a digitalização nos trouxe, foi esse pensamento ágil, né? Como a gente pode ser mais ágil, né? Eu vou ter a estrutura grande da Schneider, mas será que eu posso ser mais ágil? Será que eu posso ser mais eficiente? Isso a gente colocou à prova também. E eu acho que a digitalização foi o ponto central dessa velocidade para nós. Foi muito. Não deixar nada cair a nossa eficiência, o nosso sistema, a nossa operação, os nossos contatos com o cliente, foi porque a digitalização estava embarcada, e embarcada no mindset das pessoas. Porque não basta ter ferramenta. Você tem que ser uma pessoa que esteja aberta a isso. E aí eu comento que houve um amadurecimento da sociedade no Brasil. A sociedade passou a ser uma sociedade muito mais digital. Eu comento, muitos CEOs não tinham acesso a essas ferramentas de webinar. Hoje eles conhecem todas, né? Todas. Teams, Zoom, e vai por a Skype, vamos por todas. A Google, então, é um amadurecimento rápido. Alguns já estavam mais amadurecidos, outros vieram agora amadurecer. Todos nós somos milênios, eu estou dizendo agora. Excelente. Eu acho que, primeiro, o colocar em home office todos, houve uma resistência natural mental, né? Eu não vou conseguir trabalhar em home office, tá louco, não tem como. Quando ele viu que as ferramentas começavam a funcionar, que o seu próprio líder começou a provocar reuniões, e que as reuniões tinham até mais eficiência, e que eu não perdia a interação humana, que eu vou dizer que é uma interação humana ainda, de relação, de falar, a gente começou a mudar o mindset, e aí para mim foi muito legal, porque eu tenho uma equipe só de transformação digital, que responde diretamente para mim dentro da companhia. Tá? A transformação digital é algo que, para mim, tem que estar comigo, porque a importância é uma das fundamentais no meu trabalho. Então, e transformar digitalmente é transformar a cultura dentro da companhia. Uma companhia tradicional, que está investindo muito na transformação, mas é que ainda vive o mundo da engenharia. Então, eu tenho que transformar a cultura da companhia. Então, por isso, responde direto para mim e eu vou levando isso. Com a chegada desse novo cenário, as pessoas entenderam as mensagens que a gente passava mais fáceis, sabe? E agora esse entendimento começou a adaptar. Qual é a minha preocupação nesse exato momento? A saúde mental das pessoas. Porque 90 dias, ou um pouquinho mais, alguns mais, outros menos, dentro das suas próprias casas, alguns com filhos e com as crianças também online, ali fazendo aula, outros de outras formas, sem ajudas. Então, aí as pessoas, nossa preocupação tem sido. E como eu estou resolvendo saúde mental? Basicamente duas coisas. A número 1, face to face. Falando menos de negócio, falando mais de você. Segundo, a gente tem um programa muito legal chamado Apoio, em que as pessoas que têm necessidade podem buscar esse grupo, e esse grupo é composto de psicólogos que dão suporte à família nesse momento, de orientar, né? Orientar um pouco mais como conviver nessa situação.
Então, acho que são duas preocupações que eu estou tendo nesse exato momento, porque ainda vem essa ansiedade do retorno, né? A gente tem visto a história do retorno, e aí muita gente está se perguntando, e quando que eu retorno? Nem que seja para aliviar mentalmente o meu escritório, né? Não, e causa uma ansiedade muito grande, né? A gente sabe que não saber como vai ser o retorno, ou quando vai ser o retorno, né? Eu acho que essa ansiedade também nos ajuda especialistas. Por isso que o grupo apoio, nessa parte da ferramenta apoio, como psicólogos, porque não somos nós, não somos engenheiros, e aí ou administradores, ou financeiros. Precisamos de gente da área, e aí ajuda muito. O marketing, eu acho que nós, né, eu também me incluo aí, a gente já vinha passando por uma transformação, Gabriela, de embarcar mais a digitalização, né? O que eu quero dizer com isso é de usar mais a mídia digital, principalmente, né? Usar mais todas as ferramentas de interação que a gente tem, seja Facebook, LinkedIn, tudo isso estava já na nossa volta, né? O que eu vejo é que apertaram um botão chamado acelere. E esse botão foi forte. E quando apertaram esse botão, a questão veio, a Schneider já tinha programado por ano, mesmo nós aqui no Brasil, eventos físicos importantes. E os eventos físicos ficaram um grande question mark, onde também o marketing trabalha muito com a gente. E aí, nos surpreendeu, exatamente semana passada, ou há 2 semanas atrás, né, um tempinho atrás, nos surpreendeu que a Schneider globalmente fez um evento 100% digital, em que você se imagina entrando dentro de um evento físico, como pessoa, com um avatar ali entrando, você escolhe em que sessão você vai estar. A gente ia falar de todos os nossos sistemas de data centers, a preocupação com a segurança da energia nos data centers, sistemas de ar-condicionado eficientes no data center. Então, a gente fez várias sessões brilhantes, de verdade, durante um dia inteiro, e que a pessoa escolhia. Eu quero entrar e ouvir falar agora da sala A, sala B, você recebia um welcome logo na entrada. Isso é uma mudança gigante. Ninguém se imaginava fazer uma visita a um evento com uma tela. Uma tela. Não passava pela nossa cabeça. E a gente executou isso. A gente já teve outro do nosso parceiro Aveva de software, foi brilhante essa semana. A gente vai ter o próximo agora de automação. Então, e o detalhe mundial, né? Você pode abranger mais. Agora você não tem a restrição física, né? A restrição de você ter que tomar um avião para ir a um evento, você ter que viajar. Não, o horário adequar-se e estar lá. Então, eu acho que essa é a mudança que eu vejo no marketing, mas o marketing é fundamental. O marketing continua existindo mais do que nunca agora, porque a gente está acessando mais informações ainda, a gente está querendo mais, a gente está com mais necessidade, a gente entendeu que talvez a gente tenha até mais tempo para aprender. Então, porque talvez as reuniões, que agora que passou essa onda do cheio de reuniões, agora entrou numa sazonalidade, as reuniões são mais eficientes, eu tenho mais tempo, eu posso dedicar mais tempo à minha família, eu posso dedicar mais tempo ao eu aprender. Então, esse eu aprender, o marketing ajuda muito, porque se você vier, como a gente veio com esses webinars, os clientes nos elogiaram muito, muito, muito mesmo, de, poxa, legal, vocês estão trazendo ideias inovadoras, estão embarcando a transformação digital dentro das discussões, software, como se relacionar com clientes, e-commerce, a gente traz muita notícia, muita coisa legal para os nossos clientes, que vão desde eletricistas até as empresas multinacionais também, até as indústrias, a gente tem conversado. Me parece que é um pouco, então, um pensamento muito mais de um marketing estratégico
sendo mais parceiro, em vez de sendo mais vendedor. Faz sentido? É isso? Muito sentido, muito sentido. E eu acho que a gente vai entender os novos jeitos, né, de interação. Porque agora virou uma interação virtual. E qual é esse jeito de interação? Será se ele clicar ali é porque ele tem interesse naquilo? E o que aquilo provoca levar aonde? Como eu posso dar dicas para ele buscar? Então, eu acho que, assim, sem saturar, a gente tem receio também, né, de que existe uma saturação, mas a gente pode ajudar o cliente a navegar. Acho que a palavra é essa, navegar agora. E você falou bem, não é vender, é ter uma experiência. Eu acho que a gente quer levar o cliente ele experimentar estar com a gente nessa história, nessa jornada da eficiência. E a melhor forma é provar aí, que você vendo que virtualmente a gente pode fazer a coisa acontecer, né? E muita coisa, né? Vou te dar um exemplo simples. Eu estou falando de toda essa onda de serviço, né? Você sabe que alguns clientes não querem que a gente entre na instalação deles, né? Também houve um bloqueio. Então a gente recomendou para eles: e por que a gente não faz a visita virtual? E que tal se sua equipe de manutenção fizer o serviço com eu acompanhando virtualmente? Talvez até de um Zoom, tipo Google Glass, tipo óculos, em que você vai olhando e eu vou orientando através de um fone. Você olha, vai aqui, vai aqui, vai aqui, com toda a rigorosidade de um técnico Schneider. Isso a gente chama Remote Express. A gente consegue, com o cliente, ajudar ele a fazer o serviço em campo. Nossa, isso é digitalização pura, né? É digitalização à distância. Marcos, você mencionou agora há pouco os eletricistas e eu me lembrei da questão da cadeia produtiva do setor, né? Algumas empresas que a gente conversou nessa websérie estavam fazendo alguns tipos de iniciativas e para ajudar mesmo a cadeia do setor que elas atuam, talvez PMEs, às vezes mesmo parceiros. E eu queria entender um pouco se tem alguma iniciativa que a Schneider estava ou está fazendo nesse sentido desde março. A resposta é sim, a gente está fazendo muita coisa desde março, né, tentando ajudar, porque eu acho que é importante a gente se ajudar, né, nesse momento, né? Então eu uso muito a história do tamo junto, né? Tamo junto com todos, na verdade estamos junto também com os nossos clientes, parceiros, e aí por isso que eu me envolvi pessoalmente em conversar com eles nesses webinars, para passar, primeiro, experiências, para conversar e dar tranquilidade. Muitos agradeceram, porque às vezes eles sentem falta de estar tendo uma visão mais a nível C-level mesmo, para saber, bom, que orientação a empresa está dando no meio dessa pandemia, né? Então, falar de dentro da Schneider, mas também falar do mercado e falar como a gente percebe, como a gente deve atuar. Mas não só para os funcionários mesmo. Não, foi os funcionários, claro, foi logo no início, mas depois toda a nossa cadeia de clientes, fornecedores, parceiros que trabalham com a gente, né? A gente foi falando um a um, né, com grupos e foi muito legal, foi gostoso mesmo poder compartilhar e diminuir um pouco a ansiedade, né? Porque voltamos no tema da ansiedade, eles também estão ansiosos, né? Saber, bom, por onde a gente vai, né? Deixa eu pegar um pouco de informação também da Schneider. Outro ponto a se destacar, eu acho que a gente passa por uma crise também, que a gente tem que se preocupar com a saúde, né? Como é que está? A gente viu a falta que a gente teve de alguns materiais, né, para a parte hospitalar. E aí, uma pessoa de dentro da nossa empresa teve uma ideia com um molde que a gente produz tomadas e interruptores, né, que são materiais plásticos, a gente tem injeções, plásticas e tudo. Então, a gente pegou um molde, transformou ele e a gente começou a produzir máscaras de proteção física, realmente não aquelas máscaras de pano aqui, mas a de proteção física, para que os hospitais, a gente sabia que estava tendo uma necessidade e uma carência nesse sentido.
E aí a gente começou a produzir para fazer doação dessas máscaras. Então a gente teve a colaboração de vários parceiros também nossos que contribuíram, né, com a parte de materiais, né? E a gente começou a produzir, a gente já está chegando a mais de 100 mil máscaras que a gente está entregando em vários hospitais, né? Em várias regiões, não estão concentrados em São Paulo, não, hein? A gente entregou já para outras regiões no interior de São Paulo, já mandamos para o Nordeste, já entregamos no Sul. Então, a gente está levando realmente essas máscaras porque a gente entende que existia essa necessidade e era uma responsabilidade social da Schneider, já que a gente podia fazer. E o terceiro ponto a gente está trabalhando com várias entidades e parceiros também. Alguns são fabricantes de máquina, outros são, como eu falei para você, universidades e o Senai, por exemplo, em como colaborar com o nosso conhecimento técnico e levar esse conhecimento técnico para eles, né? Então, por exemplo, respiradores, que é algo que a gente estava importando e a gente precisava também produzir localmente ou até fazer reforma de respiradores. Então, aí a gente está levando a nossa cultura realmente em tecnologia, em automação, para ajudar eles a aplicar os produtos nessa parte de respiradores, sempre seguindo todas as orientações, né, da Anvisa para a aprovação desses equipamentos, mas nós colaborando com essas entidades. Isso foi muito legal. Por exemplo, também na França, a gente fez uma parceria com a Air Liquide, onde eles produziam respiradores e a gente dava toda a ideia e apoio, suporte em como você ter um processo de Lean Manufacturing, quer dizer, uma produção Lean, para ser mais eficiente e mais rápida, porque a necessidade dos respiradores era gigante na França. Então a gente se juntou, fez um acordo e aí a gente colaborou também nesse sentido, né? E outro, a gente não podia deixar de apoiar também os hospitais de campanha. Então a gente sabe que energia é fundamental, então a gente até entregou em doação algumas UPS, sistemas de no-breaks, para manter a energia de alguns hospitais de campanha também, que eram importantes nesse momento da pandemia, né? Então algumas iniciativas, não pensando só no apoio da cadeia, mas pensando também mais na vida humana, né? Acho que é a nossa responsabilidade. Não faz todo sentido. Aproveitando que a gente falou de vida humana, eu queria começar aqui a encerrar a nossa conversa falando de um contexto mais humanizado. Então, eu queria saber um pouquinho, ainda falando, né, pensando em pessoas, a gente sabe que a realidade das pessoas dentro do home office é muito diferente, né? Você comentou, tem gente que tem filho, tem gente que não, a gente entrou um pouquinho nesse detalhe do home office. Eu queria saber um pouco do seu dia a dia, como que foi o seu dia a dia aí sem sair de casa, com família, filhos que você mencionou que você tem, como que vocês atuaram? E aí eu acho curioso a gente falar de como foi no início, porque com certeza isso mudou, igual você falou das reuniões, né, que a gente viu a galera tendo um boost, e como que isso agora se assentou, como que foi essa rotina? Se tiver dicas aí para compartilhar também com seus pares, já aproveita e conta um pouco do seu dia a dia e um pouco de talvez como você otimizou também o seu trabalho, a sua rotina, pode ser bacana. Excelente pergunta, porque no início foi caótico, tenho que confessar. Não, olha, eu sei que muitos de vocês vão compartilhar comigo, vão dizer, olha, realmente foi caótico, sabe, as crianças entraram ao mesmo tempo nessa história, né? Então, eu tenho 2 filhos aqui em casa, então, putz, como é que você ajuda as crianças na escola, ali, atendendo online, cada um... a minha esposa também, ela é psicóloga, então ela também tinha os atendimentos dela, já eram virtuais, mas ela começou também a fazer lives com vários temas também na parte humana. Então, todo mundo conectado e, ao mesmo tempo, tentando se conectar para um ajudar o outro, né? E aí, claro, eu acho que os primeiros momentos foi uma sensação assim, nossa, vamos tentar atender ao máximo, porque eu tenho que me doar nesse momento, já que eu estou vendo que as pessoas também estão perdidas. E foi essa doação, foi essa entrega, né? Acho que nós nos entregamos a ajudar empresa, ajudar pessoas, ajudar... Eu também estava muito preocupado com
porque a gente escutava de fora como impactar o Brasil no lado humano da história, no lado, né, da saúde das pessoas, então a gente também se preocupou com isso. E aí foi indo, a gente foi se ajustando, alguns dias mais nervosos, outros dias mais tranquilos. E aí eu vou dizer o seguinte, eu fui aprendendo com meus filhos, primeiro. Porque, olha, se tem uma coisa pior de tudo, não é nós ficarmos 90 dias fechados, são as crianças estarem 90 dias fechadas. Você imagina uma criança não poder correr, não poder estar lá fora. E eu comecei a olhar isso e falei assim, caramba, será que está certo esse estresse, né, que eu estou fazendo? Será que está certo esse estresse na minha agenda? E você começa a refletir, começa a se perguntar, né? E aí eu ouvi uma dica de um outro CEO, já que a gente compartilha muito, foi da própria CEO da RAP, até comento aqui, porque a CEO da RAP fez um pitch e comentou isso, falou, olha, eu pedi para minha assistente bloquear as horas do almoço, bloquear a hora que eu estou com meu filho, talvez estudando com ele, e aí começou a surgir, pô, realmente, por que não, né? Eu fazia isso antes, por que agora não faço? Então, respeitar a hora de almoço. Respeitar, você não levava os seus filhos na escola, estou dando mais um exemplo meu, caso de filhos, tá? Então, você não levava os seus filhos na escola, então, bloqueia aquele horário para estar com eles, né? Arrancando, sabe? Arrancando, eu digo, começando amanhã, tenta definir isso, né? Aparecer mais tempo para estar com a sua família, desfrute mais. Eu pessoalmente comecei com meus filhos a assistir uma série, né, e com a minha esposa, e a gente uniu a família, a gente está assistindo essa série, e muito legal, sabe, eles estão curtindo, e a gente está... Antes não tinha isso, antes a gente não conseguia juntar dessa forma, então tem alguns benefícios aí atrás. Eu acho Quantos que anos têm seus filhos, Marcos? Olha, eu tenho uma filha de 9 e um filho de 8. Então, estão aí, né, naquela energia total. Antigamente também tinha história, né? Estava dando uma live, eles entravam, ficavam apavorados, assustados, entraram. Agora eu quero mais é que coloque ele aqui na live junto com a gente, né? Eu comento Acho que com o foi pessoal... a Carol da Nestlé que mencionou com a gente que agora já conhece os filhos de todo mundo, o papagaio, né, o cachorro. De certa forma, isso ajudou a humanizar um pouco também o trabalho. Humanizou muito, 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 sabe? Eu até passei a conhecer ou coisas legais ou até dificuldades que as pessoas tinham no seu dia a dia, né? Porque isso é uma preocupação, né? A gente não fala da violência, né, hoje que está tendo. Como é que a gente vai identificar isso? É uma preocupação. A gente quer dar esse apoio exatamente para também identificar o que a pessoa passa em casa, né? A gente é uma cultura muito aberta, sabe? Acho que a gente tem mulheres em cargos de liderança, a gente tem LGBTs em cargos de liderança também dentro da companhia. Tudo isso muda o mundo deles. Tem muita gente que está sozinho. Por que eu estou falando? Eu tenho família aqui. Tem gente que ficou isolado e sozinho. Esse cara ia em festas, ia em bares, e onde ele vai? E esse cara vai trabalhar 100% do tempo dele. E a gente está pedindo, freio. Não adianta também, não adianta você se inundar disso. Eu não sei, se você quer jogar um PlayStation, coloque o horário para você jogar o PlayStation, então, sabe, complete outra coisa, ou leia um bom livro, né? O Clóvis de Barros até tem falado isso, aproveite esse momento e leia um bom livro, né? Então, faça alguma coisa que você não teve a oportunidade de fazer, faça um curso, um treinamento, né? A gente tem pedido muito para as pessoas, aproveita e faça os treinamentos que a gente disponibiliza. Antes não tinha momento, agora é o momento de fazê-los, né? Eu acho que a gente está aproveitando, está entendendo, está se adequando. Futuro, né? Eu ia exatamente pegar esse gancho. Já Futuro. aproveitando. O futuro, a gente não sabe como vai ser, né? Realmente um novo normal que a gente vai viver. Isso. O que eu vou querer comentar duas coisas aqui, Gabriela, que eu acho que são fundamentais no meu entendimento. Esse novo normal vai passar a entender que hoje, primeiro que o home office entrou na nossa vida,
e assim que teus filhos ou o teu jeito da casa que mudou completamente, ela vai voltar no normal, você vai ver que você pode sim trabalhar desde a sua casa. Já não é necessário fisicamente fazer reuniões. Isso é um ponto que eu acho que todos já absorveram e já falaram, olha, se isso é um roadblock, não é mais, não existe mais esse roadblock. Eu penso muito que a gente vai dedicar mais tempo à nossa família, sabe? E menos ao trânsito. Por isso que a gente vai se preocupar em que o Cool Site não precisa ser o nosso escritório. O Cool Site pode ser a nossa própria vida. Se a nossa vida for feliz, for legal, você terá um Cool Site dentro de onde você estiver. E aí, até vi uma reportagem, aí talvez a gente não vai ser medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, talvez a gente vai ser medido pela felicidade interna bruta. Quanto de felicidade a gente vai ter e quanto alegre a gente vai estar no momento que a gente vive e para onde a gente vai. E aí, para falar de felicidade, eu não posso deixar de falar de sustentabilidade. Porque o chip da sustentabilidade está em todos esses. Meu filho, minha filha, me aborda o tempo todo sobre o tema de sustentabilidade. Eles têm o chip. E esse chip vai vir nesses novos consumidores. Esses novos consumidores vão querer ter experiências. Experiências mais voltadas a que esse produto está respeitando o meio ambiente, experiências muito mais voltadas a que a parte digital está embarcada na forma de eu ter essa experiência desse produto. Então, esse para mim é o novo normal que a gente vai viver e que vai ser de verdade gostoso ou não. Eu falei que a gente amadureceu, a sociedade amadureceu digitalmente. Então, para mim, ela vai migrar dessa forma. E por que eu falo de sustentabilidade? Porque não existe plano B para o planeta Terra. Essa história de que a gente vai descobrir um outro planeta, vai para lá, imagina quanto dinheiro a gente vai gastar, quanto tempo vai levar. Se para fazer a vacina, quanto tempo a gente está levando, imagina encontrar o plano B para o planeta Terra. Então, está na hora de todos parar de cozinhar o planeta. Eu gosto muito de ver, e se você, Gabriela, tem a oportunidade de olhar os fins de tarde, nesse momento em que a gente teve menos circulação de carro, menos dióxido de carbono, e a gente teve um fim de tarde cada vez mais lindo, avermelhado, fantástico, eu quero que esse fim de tarde esteja sendo visto pelos meus filhos, pelos meus netos, e que seja do jeito que a gente estava avançando, a gente não ia ver. Essa parada também é uma parada de reconstrução e de conscientização, que a gente pode, sim, esse mundo, deixá-lo melhor. Muito bom, ótimas colocações, muito em linha com o que alguns entrevistados também falaram por aqui, muito legal. Marcos, eu queria muito agradecer o seu tempo, por você poder compartilhar suas experiências com o nosso público, com os seus pares também, né? Foi um grande prazer conversar com você nesse episódio. Obrigado a você, Gabriela, obrigado ao Digital Talks, de verdade, foi um prazer, espero poder ter contribuído em as pessoas a reaprender algo novo. E eu vou estar aqui para reaprender com outros também. Muito obrigado a todos vocês. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Nossa websérie está chegando aí ao fim. A gente está conversando sobre, agora nesse momento do lançamento, de como vai ser a gente retornar ao mercado. Então, algumas coisas a gente já aprendeu com esse passado e agora a gente vai vivenciar novos aprendizados também nesse retorno, sem deixar de falar das perspectivas para os futuros dos negócios digitais. Então, continue aí conversando conosco. Até mais! No próximo episódio, nosso time conversa com Aurélio Bustilho, CFO da Enel Américas, que trouxe também uma visão econômica da construção do novo normal. Ele acredita que entraremos em uma era enquanto sociedade que já estava em pauta, mas foi acelerada durante a pandemia. Vamos entender melhor essa visão no próximo episódio? Deixo aqui meu agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboram para que esse tipo de iniciativa do Digitalks possa acontecer. Até mais!